Saudações para vocês que estão me assistindo agora. Eu sou o Isaac Nicolau e hoje venho lhes trazer uma resenha acerca do segundo livro da trilogia Ceifador, ou em inglês Sight. Neal Shusterman cria em O Ceifador, o primeiro livro, uma história na qual a humanidade atingiu um limite utópico. A fome foi erradicada, não existe mais morte natural, pessoas não são mais discriminadas pelo seu credo, pela sua cor, pela sua etnia, pela sua classe social. E tudo e todos vivem numa harmonia que é simplesmente espetacular. Entretanto, neste mundo, assim como já diria o grande Thanos, os recursos são finitos. No universo, tudo possui um limite, e a humanidade não pode continuar crescendo indiscriminadamente sem que o planeta sofra as consequências. E para isso, existe um grupo, entre aspas, político chamado de Ceifa, que são aqueles que são responsáveis pelo prolongamento da vida humana na Terra por meio da remoção de vidas em excesso. Então, no mundo ideal em que a fome foi erradicada e não existem mais problemas sociais, nem ecológicos, nem socioculturais, o único problema que vem a existir, inegavelmente, é a superpopulação. Os ceifadores são os responsáveis por evitar que o planeta fique superpopuloso demais, matando as pessoas. Sim, isso mesmo. Eles são escolhidos por ceifadores mais experientes que fazem com que eles passem por um ano de treinamento, tanto físico quanto psicológico, e por estudos, para que eles aprendam a matar de diferentes maneiras e fazer com que os seres humanos consigam continuar vivendo o máximo possível no planeta Terra. Aliados a eles, e é algo muito mais presente no segundo livro, que é a nuvem, existe uma inteligência artificial que evoluiu de uma base de dados, de um banco de dados, e se tornou uma vida consciente, que chama-se Nimbocúmulo. A Nimbocúmulo é responsável por tomar conta de todas as decisões, praticamente, que concernem os humanos no planeta Terra. A única decisão que a Nimbocúmulo não toma é quem morre e quem vive. Ela tem direito sobre tudo que existe no planeta, menos sobre as vidas humanas. E no segundo livro, ela explica que isso ocorre porque ela não queria ser vista como aquilo que os seres humanos da Era da Mortalidade temiam, que é uma inteligência artificial que se tornaria vilanesca, que mataria os humanos, que dominaria a Terra e faria deste lugar um paraíso para robôs. E por quê? Por não ser uma forma de vida biológica, mas sim pensamento puro, era mais justo que formas de vida biológica, isto é, seres humanos, viessem a determinar quem morre e quem vive. Além disso, ela toma conta de animais que são criados artificialmente e, por ser uma inteligência artificial, faz com que os cérebros deles vivenciem e experienciem o mundo ao seu redor. Entretanto, eles são formados biologicamente de uma maneira com a qual eles não nascem com olhos, com ouvidos, então eles não possuem nenhuma sensação além das que são introduzidas em seu cérebro pela Nimbocúmulo. Então, você já consegue ver que, além dessa utopia que é criada e formada, existe também um caráter distópico possível de uma inteligência artificial que se julga superior ética e moralmente, mas não necessariamente é aquilo que afirma de fato. E, a partir disso, a história se desenvolve. No segundo livro, a narrativa é iniciada a partir da perspectiva de Rowan Damisch, um garoto que, se você já assistiu o primeiro livro, sabe que foi uma pessoa indicada a se tornar ceifador. Entretanto, por diversos acontecimentos e situações, acabou por não vir a se tornar.
E eu não explico para vocês a razão pela qual ele não veio a se tornar ceifador, porque isso seria um spoiler muito grande e tiraria boa parte do prazer da história. E, enfim, tendo mencionado todos esses aspectos concernentes ao que vai ser tratado nos livros, nessa trilogia, eu venho falar agora para vocês sobre a maneira como Neal Shusterman, que é o escritor, ele desenvolve todas essas coisas. Eu acredito que, no primeiro livro, ele conseguiu fazer com que todos os aspectos fossem muito mais interessantes, principalmente o final, porque ele sabia como direcionar a história e no que ele queria que a história acabasse. Apesar de alguns erros de tradução que eu encontro, é só um outro adendo aqui. Fica um pouco estranho quando eu pulo assim de um assunto de um lado para o outro, mas eu garanto a vocês que volto muito em breve. Sobre a tradução, em alguns momentos você consegue notar uns erros de português pontuais que você vai contando e eles se repetem ao decorrer do livro, como por exemplo, utilizar independente no lugar de independentemente, isto é, a pessoa que traduziu utilizou um adjetivo quando claramente deveria se utilizar um advérbio e continuam erros muito similares, mas apesar disso você consegue analisar a maneira como o livro é escrito de uma maneira muito confortável até. A história, de fato, é interessante e apesar desses erros pontuais de tradução e de português, você consegue lidar com isso muito numa boa, muito tranquilamente. Não há de lhe trazer um desconforto ou fazer com que a história perca muitos pontos em relação a isso. E eu mencionei esse erro porque ele se repete tanto no primeiro quanto no segundo livro, que foram os que eu li. Se repetir no terceiro, a gente pede música do Fantástico. E aí, o Neal Shusterman, ele consegue trazer essas relações, experiências e o desenvolvimento e o desenrolar da história de uma maneira que, ao meu ver, é muito interessante, porque ele consegue equilibrar diversos aspectos numa corda bamba ao decorrer do livro que, por muito pouco, você claramente percebe que, se não houvesse um caráterzinho aqui e ali, um molejo, um jogo de cintura, claramente tudo aquilo caía e a história, ou melhor, as histórias que são permeadas dentro deste universo, elas seriam muito inferiores do que realmente são. Mas não que elas sejam inferiores, claro. A questão é, como o tempo inteiro você percebe que é uma corda bamba, para cair daí é muito fácil. Mas o cara consegue se equilibrar muito bem e desenvolver toda a história de um jeito muito legal. Então você consegue analisar os atravessamentos das relações desenvolvidas entre os personagens e ao mesmo tempo consegue entender o peso que é ser um ceifador e o sofrimento que é atrelado à família de quem é coletado e o ódio ou vergonha ou qualquer outra coisa similar que é sentida pela família das pessoas que são ceifadoras, porque existe uma coisa nesse universo que chama-se imunidade. Se uma pessoa é um ceifador, a família dela recebe imunidade até que o ceifador decida não mais ser um ceifador. E a única maneira dele decidir não mais ser um ceifador é se autocoletar, é autoassassinar-se. É cometer basicamente. Então, todos esses desenrolares, esses parâmetros, esses aspectos da história, eles são muito bem equilibrados para que nenhuma coisa se ressalte demais, nenhuma coisa seja negligenciada. E é surpreendente ver isso porque é muito comum notar na história de outros escritores diversas situações nas quais eles tentam elaborar vários enredos dentro de uma única história e acabam se embananando, cometendo erros de continuidade, fazendo com que a história seja menos interessante em um ponto do que o outro. E o Neal Shusterman é simplesmente espetacular porque ele consegue fazer todas essas coisas e de uma maneira muito boa, surpreendentemente bem equilibrada. Não é perfeito, lógico, tanto que a diferença de nota que eu dei do primeiro para o segundo livro foi de
2,1 pontos. Então, pode até não parecer muita coisa, mas caramba, é bem claro que muitos aspectos poderiam ser tranquilamente melhorados. E um desses aspectos, por exemplo, é o final do segundo livro. A partir das últimas 100 páginas, eu senti que tudo foi descarrilhando-se de uns trilhos imaginários que haviam sido construídos ao decorrer da história, que fez com que boa parte daquilo que era muito interessante assim viesse a simplesmente não ser mais. E corrigindo agora, que eu estava recalculando na minha cabeça, na verdade a diferença entre o primeiro livro e o segundo foi de 1,1 ponto na minha avaliação final. E sobre o final do segundo livro, eu interpreto aquilo como claramente o Neil Shusterman não sabia como finalizar. Como o cara não sabia como finalizar a história, pelo menos a segunda parte da história, no segundo livro, o cara foi para um caminho que não é muito interessante. No primeiro, ele conseguiu desenvolver bem, andar nessa corda bamba sem nenhum deslize muito grande que fizesse com que o espetáculo deixasse de ser tão aprazível. Mas no segundo ele comete esse erro crasso no final de fazer com que a história vá por um caminho muito esquisito. Eu acho que essa é a melhor palavra para se utilizar nessa situação. É por um caminho muito esquisito. E aí, por ir por esse caminho muito esquisito, eu interpretei muito aquilo como sendo: ele não sabia como continuar essa história. Não fazia a menor ideia de como terminar este livro. Então ele inventou isso. Porque o cara estava com prazo apertado, ele estava com um limite de páginas para entregar, ou então qualquer outra razão. Mas claramente o cara não sabia como terminar a história. E isso é um pouco triste. Ainda falta-me ler o terceiro livro, que é O Timbre, no qual eu acredito que vão se desenvolver muito mais os eventos relacionados aos tonistas, que são uma espécie de seita que existe naquele mundo, no qual as religiões da Era da Mortalidade deixaram de existir. E, bom, eu acredito que isso é tudo que eu tenho a dizer em relação às histórias por agora, quando eu ler o terceiro livro. Eu trarei resenha e é isso. Minha nota final para o primeiro livro havia sido 9 e para o segundo ficou 7,9. Eu poderia ter sido um pouco mais carrasco e tirado mais pontos. Contudo, não considerei que fosse necessário tirar mais pontos por erros que fizeram com que a história não viesse a ser perfeita. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Fico de fato muito grato. Se você curtiu, deixe seu gostei, se inscreve, compartilhe, comenta alguma coisa que você acha que seria interessante, se eu deveria trazer alguma outra obra similar, sei lá, Admirável Novo Mundo, pelo caráter utópico/distópico, que é similar e inclusive mencionado neste livro do Neil Shusterman, o segundo da série Ceifador. E bom, é isso.